Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Bom dia, 9 horas mais 43 minutos, começa o Virtual News desta quinta-feira, dia 13. Quinta-feira, 13 de abril de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Por sinal, acorda a sociedade, né? Tem que acordar. Um bom dia para quem aniversaria no dia de hoje. Parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre um feliz aniversário. Quinta-feira ensolarada, choveu de madrugada. Já tá aí já se preparando para a sexta, né? Tá todo mundo acelerado. A quinta chega com muita informação e já o pessoal de olho na sexta amanhã. Né? É assim que funciona, né? Todo mundo buscando o fim de semana. Bom, hoje a participação de André Lima, Maria Clara nos controles eletrônicos e você, claro, prestigiando esse Virtual News. Mandar um abraço aqui para a galera que tem comentado no YouTube, comentado em algumas coisas nas redes sociais. Bom, só para informar, os comentários no YouTube, eles não estão visíveis, se eu não me engano. Isso é uma questão, estão visíveis? Ah, sim, estão visíveis. A gente pede sempre que as pessoas tenham sempre o bom senso nos comentários. E claro, a intenção é não retirar comentário algum, salvo se for uma ofensa, se for algo que degrada a imagem de alguém. Então, sendo respeitado isso, vida que segue. 9 horas mais 44, bom dia, André. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, e a todos que estão nos acompanhando aqui. Realmente, né, os comentários precisam ser moderados para que não haja complicações. Agradecer mais uma vez, né, eu sempre gosto de agradecer as oportunidades por estar aqui mais uma quinta-feira, para que nós possamos falar sobre as principais notícias do Brasil, do mundo e também da cidade de Cubatão, né? Vamos para as galáxias. É importante. Logo estaremos lá. Pode me dizer uma coisa, o TPC, comentários no TPC pode? Pode, comentar lá, tem sim. A gente tem uma pessoa moderando lá. Moderando não, vai acompanhando, né? E é bom que os comentários são feedbacks, né? Retorno das próximas matérias. Legal, então, bacana. Continuem comentando que ajuda bastante. Vocês têm acompanhado agora os drops do News que estão seguindo. Também o News continua subindo na íntegra, você tem acesso aí na íntegra, mas os drops estão à disposição também para você ter um acesso rápido a algumas matérias do Virtual News. Logo tem mais gente fazendo. 9 horas mais 45 minutos. 9h45. Vamos para as manchetes, né? Para não passar manchete do dia. Bora! Algumas manchetes para não passar em branco. Não passar em branco. Principais notícias desse dia 13 de abril de 2023. Para não passar em branco, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova projeto com sanções para quem discriminar profissionais de limpeza pública. O Ministério do Trabalho diz que política de valorização do salário mínimo será encaminhada em breve ao Congresso. Gerente de empresa de reciclagem é presa por produzir substância tóxica que provoca danos ambientais e à saúde no litoral de São Paulo. Guarujá, Câmara aprova em primeira votação aumentar de 17 para 21 o número de vereadores. André, rapidamente. Não, essas notícias aí, a primeira é um absurdo, né, esse tipo de coisa, infelizmente ainda tem essa coisa de classe intelectual, né, o fulano é diretor, ele é bambambam, a pessoa que trabalha mais na base, no essencial e necessário, sofre esse tipo de discriminação e desconforto, isso é muito bom.
Agora o negócio da reciclagem aí no litoral, né? No litoral. Um diretor de reciclagem diretor produzindo de conteúdo. Olha aqui, situação top, né? coisa louca. Agora, a última matéria que você falou aí, o aumento de cadeiras, no Guarujá de 17 para 21, a gente já comentou que Cubatão também Tem a possibilidade de aumentar. tem essa possibilidade de aumentar, viu? Começa assim, um solta, o outro vai, não liga e Que é tal. salutar também, não vai alterar o valor do 10º da casa, né? 15, É isso a que é casa operava engraçado. a estrutura da casa sempre foi para 19. Exatamente. Eu acho que os gabinetes estão lá, né? Os outros. Só os quatro. nada foi demolido. Tá tudo lá, né? Tá tudo Nem lá. ampliou os gabinetes dos caras, tá tudo lá Reduziu para 11, separadinho. foi para 15, pode ir a 19, o que também é salutar. E de repente no próximo pleito, 19 cadeiras, né? Ah, pensou, cara? Opa, e a casa cheia. 9 horas mais 48 minutos. Eu sempre digo o seguinte, dentro dessa questão das profissões, né, dos profissionais e suas profissões, isso é uma engrenagem que faz a sociedade girar. Para você ter uma importância, você coloca o lixo na sua casa e sai, vai trabalhar e quando volta não tem lixo lá na frente. Quer dizer, tem lugares que o lixo permanece. Mas naqueles lugares que o lixo permanece, experimenta falar para não retirar o lixo da sua casa diariamente, como é feito em algumas cidades. Você vai perceber a falta que faz o pessoal da limpeza, o gari da limpeza. Então, Opa! a gente Como eu precisa falei, são respeitar essenciais e necessários. Reconhecer. Exatamente. Tanto também na empresa que você trabalha, a pessoa que faz a limpeza do local. Já pensou? Deixa sem limpar para você ver como está. Então, 9 horas mais 48 minutos. Maria Clara, vamos para a primeira matéria desta manhã, de quinta-feira. Governo bloqueia Bolsa Família de 1 milhão e 200 mil pessoas que moram sozinhas. O governo federal abriu ofensiva contra beneficiários do Bolsa Família cadastrados como família unipessoais, compostas por uma única pessoa no sistema de pagamento do benefício federal, mas que, na realidade, moram com outras pessoas. Nesta quarta-feira, dia 12, 1 milhão e 200 mil cadastros foram bloqueados. Para reaver a renda, o cidadão tem prazo de até 60 dias para provar que realmente mora sozinho e tem direito ao benefício. Caso contrário, a partir de junho, o Bolsa Família será cancelado. Estão na mira dos os cadastros realizados no governo Bolsonaro no segundo semestre de 2022. O cadastro do Bolsa Família conta com pouco mais de 5 milhões de famílias unipessoais. Após comprovar que mora sozinho e tem direito à renda, o benefício volta a ser pago. O governo pagará as parcelas retroativas. Segundo o Ministério, em março, a entrada de cadastros unipessoais foi 66% menor que a média verificada em 2022, quando chegaram a entrar quase 500 mil cadastros unipessoais em um único mês. Segundo o Ministério, atualmente o Cade Único conta com 8,2 milhões de cadastrados unipessoais, sendo 5,1 milhões deles beneficiados do programa Bolsa Família. A averiguação unipessoal é uma das 3 etapas do processo de qualificação cadastral, que tem como objetivo garantir que os recursos dos programas sociais cheguem a quem realmente precisa. Quem tem direito ao Bolsa Família? Família cadastrada no Cade Único, cadastro único, a renda familiar deve ser de até meio salário mínimo, R$ 651 hoje. A renda per capita por pessoa da família deve ser de até R$ 218. As regras para se manter o benefício: a matrícula das crianças deve estar ativa na escola, a carteira de vacinação deve estar atualizada, o pré-natal das grávidas precisa estar completo, crianças até 7 anos devem passar pelo acompanhamento nutricional do programa. O valor mínimo é de R$ 600 por família. Quem tem filho de até 6 anos frequentando a escola recebe, desde março, R$ 150 por cada filho. Em junho, haverá um adicional de R$ 50 por criança e adolescente e de 7 a 18 anos e para as gestantes. André. Cara, o Bolsa Família, ele realmente é um programa de distribuição de renda exemplar no país, no mundo todo, né? A gente tem que reconhecer isso. Mas esses controles aí precisam ser bem feitos. O Cade Único e também aquela plataforma do governo, acho que é o eGov, ele tem centralizado muitas ações para você fazer até RG digital, CNH, consultas no INSS, sabe? Eles estão integrando tudo numa plataforma só e isso está auxiliando
né, o governo federal a encontrar gargalos. Isso aí, por exemplo, é um tipo de gargalo. Eu só não compreendi bem quando ele falou que houve um aumento especificamente no último semestre de 2022. É como se fosse uma crítica política, né? Para dizer que o governo anterior, no último semestre, encaixou um monte de gente para ver se capitaneava isso em votos. Não sei se houve essa intenção. Mas, infelizmente, quando chega ano eleitoral, a gente passa por esse tipo de coisas, né? Infelizmente. O que me chama a atenção, André, é que assim, no universo de 200 e poucos milhões de brasileiros, 500 mil. 500 mil no universo de 220 milhões de brasileiros. A pandemia mostrou quão falho é a estrutura e acompanhamento. Existem muitos brasileiros excluídos. Se sabe que são 220 milhões, mas uma grande parte disso está excluído do sistema. Por isso que eu citei a questão dessa crítica. E o que me chama a atenção é que o detalhe que eu fui levantar depois é que eles estão informando via telefone celular, aplicativo. Peraí, gente, tem muita gente que não tem aplicativo, não tem telefone celular. Esse pessoal está fora, está distante, está excluído. E é lógico, quem fez falcatrua não é só cancelar do Bolsa Família, é mandar pagar o dinheiro, não é um crime. Exatamente. Não é crime? Crime contra a economia popular. Então não é só, vem cá, você cometeu um crime, parceiro, você vai responder pelo seu crime. Você tirou o dinheiro que poderia para uma outra pessoa, para uma outra família. Você fraudou o governo. Exato. As empresas fraudam, são punidas, que vão lá, o imposto de renda, você fraudou. E por que o cidadão que vai lá e se passa por um necessitado e diz que mora sozinho, mora ele, mas todo mundo vai se bobear, mais pessoas do mesmo lugar tem esse desfrute? Cara, dependendo da situação, fica muito bem, né? Fica bom. Exato. Enquanto isso, tem pessoas que sequer têm o acesso. São os excluídos que a pandemia Mostrou. Por isso, Márcio, que eu falei que parece uma crítica, né? Uma provocaçãozinha, né? Veja, 2020 nós tivemos uma pandemia que até hoje a gente sente os reflexos. Financeiramente, econômico, desenvolvimento, produção, tudo. O mundo ainda está se recuperando. Eu acompanho mensalmente, não, semanalmente, a quantidade de bancos que está quebrando lá na Europa. Tem bancos quebrando, um comprando o outro, tentando se recuperar. Isso vai chegar aqui pra gente. Porque é reflexo ainda de 2020, da pandemia. E a pandemia nos mostrou os excluídos, né, acho que eram 50 milhões, se eu não me engano. 48 milhões. 36, começou com 36, depois foi para 50 e poucos. Vamos jogar para baixo, que seja 30 milhões de excluídos. Então, diante de 500 mil não é nada. Quer dizer que o governo ainda não conseguiu chegar nessa população. Nós estamos discutindo aqueles que fraudaram, dizendo que eram pessoas sozinhas. Exatamente. A gente está discutindo a fraude, mas eu estou discutindo na matéria a crítica política que estão fazendo. Que estão, mas no último semestre de 2022, 500 mil. 500 mil no universo de 200 milhões, no universo de 30 milhões de excluídos, isso é muito pouco. Pouquíssimo. Então, entendeu? É preciso observar com mais cautela. E os municípios que são responsáveis pela inclusão no cadastro do Bolsa Família serem mais... Tem que ter mais critério, né, Márcio? Critério, e assim, pessoal, para acompanhar melhor, para ficar bem mais perto, porque acontece no município, porque é o município que cadastra. Na boa, eu acho que o Bolsa Família, por ser um projeto do governo federal, quem deveria fiscalizar isso é a Caixa Econômica. Entendeu? Não é aplicativo, você vai lá na Caixa Econômica, cria um guichê ou uma força-tarefa e as pessoas vão lá. Leva os documentos, bonitinho. Família, vou ter o celular. Exato. Que prioridade é essa? 9h56. E a internet, né? Porque se não tiver internet não vai. 9h56, vamos à próxima matéria desta manhã. Lira reage, atrai partidos da direita e da base do governo e forma maior bloco na Câmara. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, conseguiu atrair partidos do centro, de direita e da base do governo Luiz Inácio Lula da Silva para formar um bloco com 173 deputados, tornando-se a maior força da casa.
O grupo será formado pelo PP, que é o partido do Lira, União Brasil, PSDB, Cidadania, Solidariedade, Patriota e Avante, além das legendas de esquerda do PDT e PSB. A criação do bloco foi selada em reunião na manhã desta quarta-feira, ontem, no dia 12, segundo líderes afirmaram a reportagem. A iniciativa é uma ação do presidente da Casa para a criação de um bloco que rachou o Centrão e uniu republicanos, MDB e PSD, Podemos e PSC, com 142 parlamentares e que esvaziou o poder interno de Lira. O pano de fundo dessa movimentação envolve a disputa do poder dentro do Congresso, a força que cada agrupamento terá na relação com o governo federal e a própria sucessão do presidente da Câmara, que ocorrerá em fevereiro de 2025. No começo do ano, lideranças do União Brasil e do PP tentaram costurar uma federação dos dois partidos, mas as articulações fracassaram. O PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro não participam dos blocos. A sucessão de Lira também está em jogo, embora muita coisa possa mudar até 2025. Bicho, o cenário se movendo, né? Passou março, começou o governo federal, 100 dias de Senado, 100 dias de Congresso, Câmara dos Deputados nos seus 100 dias também. E aí começa a movimentação política e Lira começa... Já houve aquela situação com o Congresso, né? Com Pacheco, né? E aí agora está tentando unir forças. E a barganha para isso é a cadeira. Só que a cadeira serve para os dois lados, né? Você percebe que nós temos aí 4 grandes forças agora, né? É o PL, que é a maior bancada, o PT, que é a segunda maior bancada, se não me engano, é a União Brasil. Acho que é a União Brasil. Que é a União Brasil, né? Então, mas o PL, o PT, tem muita gente. Aí tem um outro blocão aí que falou que tá republicanos, MDB, PSD, né? Uhum. E o blocão agora do... 173. Com 173. Então você tem um bloco com 173, um bloco com 142, que é o que o pessoal que não quis participar, o PL e os partidos, que eu acredito que seja o PT. Quando eu falo PT, a federação também PT entra no bolo, né? Sim, então o PT... PV e PCdoB, que estão colados, não tem, né? Não vai ter autonomia. E não mencionou aí, por exemplo, o Pessoal e Rede, que deve ser da base aliada. Então nós temos, a gente pode dizer que temos 4 grandes forças. 4 blocos. 4 blocos de forças que vão começar a ter espaço. Pô, mas 173 são 173, mas dentro dos 500 ele lá vai burdoada. Não, é uma fatia significativa. Uma fatia significativa, mas se 2 conversarem ali, já dá 300. Exatamente, vira a maioria, né? Há uma preocupação e, de certa forma, essa movimentação toda, tanto de esquerda, de direita, de centro, dá uma condição mais democrática. Sim. Então as coisas são mais discutidas na casa. Eu gosto, cara, quando você tem, por exemplo, um blocão desse composto de partidos de ideologias divergentes. Isso é interessante para um debate. Você traz surge um problema, como o problema atual que todo mundo está falando de segurança, né? Agora colocar detector de metais na escola não é tão absurdo, né? Agora não é mais, né? Agora já estão cogitando essa possibilidade. Mas quando você pega um assunto que nem de segurança, que tá quente agora, tá assando a batata, você pega partidos de vários lados para tentar bater um martelo, né? E isso é interessante. A discussão é sempre válida, muito válida, mas que avance, porque não adianta também você colocar um cara que só quer A, o outro só quer B, e os dois na mesma mesa e não se fala, meu amigo, o assunto não avança. Só para a gente falar rapidamente dessa questão da segurança nas escolas, né? Parece que a escola é o problema. Não, o problema está na família, o problema está em casa, o problema é seu, né? Você tem que observar o seu filho, para que ele não faça mal ao filho dos outros. Essa é a situação. Começa a observar isso é importante, observar. Porque assim, a gente coloca detector e você não faz nada. Não faz nada. Não. Você coloca um sistema de segurança na escola, o menino vai começar a buscar meios de burlar isso. Então, o ser humano evolui. É lá no seio da família, é lá naquele momento. Olha o que eles estão fazendo, dá uma paradinha e olha, opa, o que está acontecendo aqui? Freio de arrumação. 10 horas mais 1 minuto, vamos para mais uma matéria.
Recusa do Brasil em vender armas para a Ucrânia se transforma em problema para Zelensky. Entre 2014 e 2016, o Brasil comprou 34 canhões antiaéreos da Alemanha para proteger em virtude dos eventos da Copa e Olimpíadas. Diante do conflito entre Rússia e Ucrânia, o governo alemão começou a enviar à Ucrânia o mesmo tipo de armamento que podem derrubar uma aeronave a mais de 5 quilômetros de distância. Ano passado, as autoridades alemãs pediram ao governo brasileiro a devolução da munição não utilizada. Mas a resposta do Brasil foi clara: não se fosse para a Ucrânia. O Brasil, que depende dos fertilizantes e combustíveis russos, deixa claro que não enviará nenhuma arma destinada às linhas de frente e, em vez disso, está pressionando para mediar as negociações de paz. A Ucrânia fez pelo menos 2 pedidos ao Brasil para comprar uma longa lista de armamentos, de acordo com a correspondência obtida pelo New York Times por meio da Lei de Acesso à Informação. O Brasil ignorou amplamente os pedidos. O Brasil, em particular, é um produtor importante de aviões de guerra, muitos fabricados pelo fabricante brasileiro de aeronaves, a Embraer. De acordo com especialistas de armas, Kiev precisa de aviões de países em desenvolvimento como o Brasil, que possuem sistemas de armas que são mais baratos de operar e manter. Poucas semanas depois de assumir o cargo em janeiro, Lula rejeitou outro pedido de munição da Alemanha para equipar os tanques Leopard que está enviando para a Ucrânia. Em vez disso, o presidente brasileiro impulsionou um plano diferente. Ele quer intermediar a paz. Zelensky disse que as negociações de paz não são possíveis até que a Rússia retire as forças da Ucrânia, enquanto o Kremlin diz que qualquer acordo deve levar em conta o território que a Rússia agora ocupa. Lula disse que apresentaria seu plano de negociações de paz à Rússia e à China. Ele deve se encontrar com o presidente Xi Jinping, na China, em Pequim, nesta sexta-feira. Os documentos vazados do Pentágono diziam que, de acordo com a inteligência dos Estados Unidos, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia apoiou o plano de Lula de estabelecer um clube de mediadores supostamente imparciais para resolver a guerra na Ucrânia. Muita coisa acontecendo nos bastidores. Você sabia que o Brasil tinha comprado esses tanques? Não. Você sabia que o Brasil tinha pedido de venda? Não sabia que tinha Você negado, sabia não. que o Brasil é visto como um dos produtores de armas de segundo escalão? Ou seja, as armas que não têm aquela tecnologia tão avançada, mas que é avançada, mas que é mais barato de se manter. Isso é plausível, né? E não é só aviões, um monte de armamento também. Então, aí você vê, né? O Brasil vai negociar uma paz desde que a Ucrânia abra mão do território dela. Legal, hein? Mas legal, a Rússia hein? não abre, a Ucrânia não abre. Legal, né? Porque semana passada teve uma matéria, até um amigo estava muito bravo, né? Arrependido. Se ele estiver assistindo, ele sabe o que eu estou falando. Que o governo Lula, né? Agora diz que a Ucrânia deveria considerar a possibilidade de ceder o território para a Rússia. Aí vai intermediar a paz. Não quer ceder o armamento se for para a Ucrânia. Vai intermediar um grupo imparcial para negociar a paz. Imparcial. E ele no BRICS, que é aquele bloco lá, né? É Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão tentando emplacar uma moeda comum. Você acha que o Brasil está do lado de quem? Está do nosso lado, né? Eu vou fazer aqui um comentário que foi me feito ontem, né? E eu só vou ocultar a fonte, né? Mas o comentário, a pessoa vai estar ouvindo, ela sabe. É que assim, o governo brasileiro, do qual o presidente é um homem dos partidos dos trabalhadores, está num país onde o trabalhador não é valorizado, onde regras trabalhistas são totalmente diferenciadas. E o Brasil visa esse país como sendo o seu maior parceiro comercial. É muito estranho, é ambíguo demais. Mas não é ambíguo, não, chama-se hipocrisia. Então, porque assim, nós entendemos que as relações comerciais, tudo bem, mas relações comerciais é de compra e venda. A China vem dominando o mundo. Os Estados Unidos já falou isso lá atrás. Olha, nós estamos dominando, os caras estão fazendo o que a gente está fazendo, agora vamos ficar de olho. A dependência econômica é muito grande. Só que o Brasil é o celeiro do mundo.
Exatamente. Se nós não obtivermos uma condição melhor para o nosso produto interno, não adianta nada ter leis trabalhistas aqui que façam com que a despesa, o custo da produção aumente, se você se compara com países que não têm o menor respeito com o Márcio, mas trabalhador. a gente tem que tomar cuidado do seguinte, cara, para não fechar o país. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas vem cá, eu compro de você o que Brasil, não- o Brasil ele não é autossuficiente. Ele deveria ser autossuficiente em produção de comida. Naturalmente, nós deveríamos alimentar o mundo. O A gente mundo. depende do fertilizante da Rússia. Mas a gente deveria fazer isso. Agora, você começa a fechar, né? Ontem mesmo, eu falei pra você, aconteceu uma coisa engraçada. O presidente está na China, chegando hoje na China, e hoje um diretor da Secretaria de... Não é Finanças, é Economia, né? Ministério da Economia, disse que precisamos taxar os produtos que vêm da China. Xiang. Entendeu? Será que a China vai ver isso legal? Taxou, tem que Vamos taxar, vamos 50 taxar. dólares, aquela Mas coisa. eu tô indo lá para poder a gente fazer uma união boa. As nossas regras trabalhistas elas têm que ser bem rígidas. Mas eu aceito comprar produtos de um país que não tá nem aí para regra trabalhista. Essa é a situação. Entendeu? Como é que o meu produto... Vou pegar os fertilizantes. Não vou nem Rapidamente, falar em coerência, é hipocrisia mesmo. para a gente passar sobre essa questão, fertilizantes. A indústria nacional sofre com a questão dos fertilizantes. A indústria nacional, ela produz no máximo 30% da Né? A necessidade. maioria é de fora, né? A maioria é de fora. Mas o que acontece? Quando chega de fora, chega com importação zero. Como é que uma indústria que sai com 12% a 18% de imposto de ICMS consegue competir com importação zero? Não dá. Não dá. Então a gente tem que, sim, preservar os empregos do país. A cidade, o polo industrial da América, um dos maiores da América Latina, tem sofrido com essa questão dos fertilizantes. Claro. Há necessidade de uma política nacional de proteção. A palavra é proteção. Se você não proteger o que é seu, quem vai proteger? Exato. É que quando você fala proteção, a gente tem que tomar cuidado para não se isolar. Entendeu? Não, Esse é o problema. A proteção não, seria mais valorização do nosso produto. Porque se você protege, que é na cabeça deles essa proteção, é fechar. Entendeu? Fechar. Nós não temos 70% da nossa produção de fertilizantes vem de fora, que a gente utiliza. Aí tu se fecha. Faz um trabalho, vamos começar a produzir aqui de onde vem os insumos. Começa a trabalhar. Aí sim. Começa a trabalhar. Aí sim. Mas o governo tem que trabalhar isso. E, vai encostar o navio aqui? Vai encostar o navio. A gente está recebendo o fertilizante. Legal. Nós precisamos do agronegócio, precisamos investir, mas precisamos ter uma autossuficiência. Ele tem que chegar, no mínimo, a 50% a 60% da produção, né? Também acho que... Está dependendo muito do Demais. da situação. Demais, tá? Demais. Complicado. Tem muitos ovos da mesma cesta. 10 horas mais 10 minutos. Vamos para a próxima matéria. Bora. Aprovada a MT com desconto em imposto pago para multinacionais brasileiras. O plenário do Senado aprovou ontem a medida provisória que prorroga até 2024 o desconto em impostos pagos por multinacionais brasileiras. A MP 1148 de 2022 foi editada ainda no governo Bolsonaro, com o argumento de que o benefício fiscal permanece, permitindo que as empresas brasileiras tenham mais competitividade no exterior. A medida foi aprovada sem mudanças na Câmara e no Senado e agora segue para a promulgação. O relator da matéria é o senador Marcelo Castro, do MDB. Eu não entendi. Eu não entendi a matéria. A matéria foi promulgada, segue mantendo essa questão Não, isso eu toda. sei, eu tô dizendo, mas qual é o efeito prático, né? Do jeito que está, continua. Quando ele fala em multinacional, seria uma empresa de fora atuando aqui? Não, brasileira atuando fora. Atuando fora. Atuando fora. Multinacionais brasileiras. Brasileira. Ah, então foi isso que eu não compreendi. Bom, foi o que eu entendi também, né? Vai que... 10, não tem muito o que falar, né? Tá mantido, segue. Bora. 10 e 11, Segue o baile. Segue o baile. Vamos para a próxima. Pais e filhos têm direito a assentos próximos em voo, aprova a Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem o projeto que garante às crianças e adolescentes menores de 16 anos o direito de viajar de avião sentados ao lado dos seus pais ou responsáveis. A mesma regra deverá valer para as pessoas com deficiências e seus acompanhantes. O projeto foi relatado na comissão pela senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Desculpa, gente, desculpa. Precisa de um projeto de lei para que eu vá viajar com meu filho e ele fique próximo de mim. Você tá me dizendo que a gente compra as passagens separadas, tu fica lá na ponta do avião na frente, o filho lá, a mulher no meio, fica todo mundo espalhado. É isso mesmo, né? As companhias aéreas ficam assim, joga. Onde caiu, caiu. Não, eu quero 3 passagens. Ó, você vai sentar na cadeira 1, outra na 50, outra na 170. Não pode ser, não. Cara, esse Brasil tá difícil, viu? Isso tem que ser algo tão natural. Isso aí não precisa ser lei, isso aí basta ser uma regulamentação da agência. Da agência. Uma regulação. Mas se as agências não agenciam, não, elas aí não são. Vai para o Congresso. Pô, quem de direito não faz, aí vira isso. Isso é direito do consumidor, gente, pelo amor de Deus. Fazer uma lei para garantir que eu possa viajar do lado do meu filho. Isso quer dizer o seguinte, que se eu chegar lá... Tá faltando assunto tá aí, hein? Meu filho, vou viajar com meu filho, mas não tem cadeira agora. E aí, eu tiro o filho de outro, posso de alguém? Como é que vai fazer? Não, Não, hoje em dia tá assim. Você vai comprar uma passagem. Quantas pessoas? São 5 pessoas, vamos viajar, tá? 5 amigos podem chegar no avião, um senta aqui, um senta lá, um senta lá, beleza. Tem grau parentesco? Tem, ele é meu primo. Ele é meu filho. Não, e quando você vai comprar, é como se você comprasse uma passagem de ônibus, né? Pô, vamos sentar pelo menos na mesma cadeira. Ali, viu? Não falou nada de esposa, falou filhos. Não, exatamente. 10 e 14, vamos a mais uma matéria. Não vai dar briga na família. Vamos a mais uma matéria. 10 e 14. Comissão de Constituição e Justiça ratifica a proibição do poder público de contratar pessoas condenadas. A Comissão de Constituição e Justiça ratificou ontem, em turno suplementar, projeto que proíbe a administração pública de contratar pessoas condenadas em segunda instância por racismo, tráfico de drogas, estupro, abuso infantil ou violência doméstica. São esses os crimes. André. Márcio, eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, que eu posso ser mal interpretado. Show, isso é inconstitucional. Diante de um cenário que nós temos nacional. Veja, a lei é clara. Só é condenado aquele depois do trânsito. Transitado em julgado. É porque a palavra ela é bem assim. O próprio artigo ele define bem, né? Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Sentença penal condenatória, isso. Ou seja, enquanto a pessoa está recorrendo, que é condenado em segunda instância, não transitou ainda. Essa condenação é o que está acontecendo no Senado com as assinaturas para que voltou a tramitar. Exatamente. Que seja exercido a prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância. Que permita a prisão em segunda instância. Porque aí, Márcio, veja, se você pegar um criminalista que gosta de defender, né, contra, diz que tem diferença entre prisão e condenação. Realmente, prisão e condenação. Mas a prisão, ela envolve um elemento que é a restrição da liberdade. Se você está com a sua liberdade restrita, você não pode ocupar um espaço físico. Então não dá para trabalhar na administração pública. Em lugar nenhum, inclusive no poder público. Vamos fazer um exercício. Como é que você vai buscar o sentido da palavra? O que o André está tentando colocar é que assim, você foi condenado em primeira instância, no fórum da sua cidade. Aí você recorre para o tribunal do seu estado. Exatamente. Aí no tribunal do seu estado você recorre para o Tribunal Federal. E então você vai ao Supremo. Você Exatamente. Tem todas as instâncias. Você tem 4 instâncias. 4 instâncias, né? Que você possa recorrer dentro do seu processo. Quando transitou em julgado, significa que em todas as instâncias
Aí não tem mais. Aí não Aí tem. você Aí é nem o um Papa. condenado. Aí É, sim. Aí nem o Papa. Você é um condenado. Aí Quando você condenou, transitou em julgado, você está condenado. Você está condenado. Aí pegam a nossa legislação, né? O nosso Código Penal, Márcio. Nem sempre você consegue recorrer, né? Tem os É porque os depende do percalços. crime, né? Depende do Depende crime. do percalço, você não consegue cumprir nem essas 4. Às vezes já te impede de cumprir essas Já 4. te impede logo, dependendo também aonde começa o processo, porque tem processos que começam já em segunda Em instância. segunda instância. Então você, numa etapa, você já tem queimou. toda essa situação. Então Não. é isso que o André está tentando falar. Então, para muitos, o entendimento é de que você só é condenado depois de transitado julgado. O que está discutindo hoje é a condenação em segunda instância já ocorrer na prisão e com certeza, se não houver a prisão, chegar a termo de não se ocupar nenhuma outra situação. Exatamente. Você só Isso não vai, aí, você cara, vai ter a sua liberdade, mas não, nada mais. os crimes que colocaram aí, tudo bem que são crimes contra a vida, são crimes hediondos. Que já acontece. Que já acontece, Proibição. infelizmente. Então não vou entrar no tipo penal, não vou fazer isso. Porque senão eu posso ser, o cara é a favor de racismo, é a favor de discriminação. Não, não é isso. Ou como que dizia uma candidata, como que é? 2 pesos, 2 medidas, né? Dependendo do crime, por exemplo, um crime de corrupção, o cara não pode ser preso. Ele pode ocupar um cargo público, ele pode ser nomeado, ele pode ser eleito. Mas se for um coitado, né, que cometeu um outro tipo de crime, não um coitado, ou um outro tipo de crime, Um cidadão não notório. não notório, ele pode ser privado de trabalhar. Márcio, cara, eles têm que voltar com a prisão em segunda instância. Foi preso em segunda instância, foi condenado em segunda instância, já dá o direito de começar o início da prisão. Por exemplo, se você estiver condenado em segunda instância, se você estiver transitando alguma coisa e você vai ocupar um cargo público, você não poderá ocupar esse cargo público. Você não pode ser secretário, nível municipal, estadual, né? Você não pode ser ministro, você não pode ser um monte de cargo coisa. público nenhum, Márcio, porque se Nenhum. você é um Então, servidor público... Eu estou dando exemplos das esferas políticas. Fora as casas, as assessorias que acabam, que cada casa tem a sua assessoria, cada parlamentar tem todo o seu staff, e tudo isso impede nomeações dentro de qualquer um desses Mas círculos. é isso que eu estou te falando, cara. Veja, vamos colocar no caso de um servidor público concursado já estável. Ele, por algum motivo, ele sofre um processo, recorre em primeira, perde, recorre em segunda, perde. Ele pode ir até o Supremo. Enquanto isso, ele vem exercendo as atividades dele normal. Depois que sair a condenação, em última instância, de uma sentença que é irrecorrível, por isso o trânsito em julgado, aí vai começar o início da cumprimento de pena. Sim. Ele vai ter que sair do cargo, porque não dá. Mas é que criaram a possibilidade do cara, né, durante o cara com mandato, ele é condenado, aí ganha a tornozeleira, aí durante o dia ele trabalha, normal, e à noite ele vai dormir na cadeia. Esse cara pode assumir mandato, Vamos assumir pegar, cargo público. Vamos pegar a questão do crime contra o Ioki, aquela situação, que a mulher estava no Uber e as pessoas não estavam, toda uma... Exatamente, uma a Elise, né? Isso, tem toda uma condição de observação, isso, que aí muda nome, isso, aquilo, toda uma situação que não consegue se encaixar dentro do mercado de trabalho por toda a sua ação. Perfeito. Só que isso, dentro da esfera política... É porque não é que isso mexe com a opinião pública, Márcio. Esse é o nosso problema. A gente só consegue enxergar crime quando vê morte, quando vê sangue. Aí é crime. A gente não consegue enxergar um início de algo que vai desaguar num crime. Porque a minha camisa é azul, mas nós estamos falando do crime de colarinho branco, lembra? O crime do colarinho branco. Lembra esse crime? 10 horas mais 21 minutos. Esse assunto eu vou te falar, cara. Esse assunto aí a gente tinha que trazer polêmico. um dia aqui pra falar sobre. Aí traz um criminalista, tu vai ver ele defendendo. Aí você vai começar a ver os meandros. Mas entra nas atenuantes. Porque tem um negócio chamado dosimetria da pena. Quando o juiz vai aplicar a pena, ele faz uma dosimetria. Exatamente. Então ele pega o fato, pega todas as acusações, todas as defesas. Aí ele vai e aplica. Condenado. Aí vem na dosimetria, que é para diminuir a pena e avaliar, né? Quanto vai ser em números, quantos anos. Dá aquela pena de 150 anos, aí vem atenuando. Aí vem, isso, vem as atenuantes e as agravantes. Aí Eles você é querem falar. condenado em 20, aí você cumpriu 5, tem mais 3, aí
detração, que já está em cadeia, réu primário, Paraná, entendeu? Então, se você trouxer um criminalista e falar sobre isso aí, você vai ficar... 10h21, vamos à próxima matéria. Pátio de São Vicente oferece 59 vagas de emprego. O posto de atendimento do trabalhador da cidade oferece para esta quinta-feira 59 oportunidades de empregos em diferentes segmentos profissionais. O atendimento é sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17, de forma presencial nas unidades da área insular, na Avenida Presidente Wilson, 1126, no Itararé, e na área continental, na Avenida Ulisses Guimarães, 211, no Jardim Rio Branco. É necessário que o candidato leve RG e CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Para quem quer mais agilidade, é possível acessar as vagas disponíveis pelo aplicativo Cine Fácil, em celulares com sistema Android ou por meio de cadastro pelo portal do Ministério do Trabalho, Emprega Brasil, por meio do link empregabrasil.mte.gov.br. Vamos conferir as vagas. 5 vagas para auxiliar de enfermagem, 10 vagas para soldador, 6 vagas para mecânico montador, 6 vagas para mecânico ajustador, 9 vagas para técnico eletricista, 2 vagas para motorista carreteiro, 3 vagas para atendente de lojas e mercados, 10 vagas para repositor de mercadorias PCD, 8 vagas para operador de caixa PCD. Tá aí as vagas, a oportunidade. Uma coisa que eu acho super interessante, que acho que é isso que você comentou em relação à matéria sobre o Bolsa Família, tá aí. Você pode acessar no celular, mas você tem um posto ali físico te esperando para ser atendimento. Parabéns, é isso aí. Você acessa o celular, mas você vai lá no Cine, no PAT se você quiser, e presencialmente Mas, apesar que eu sou um crítico do PAT, viu? A forma de funcionamento dele deveria mudar, mas a parte física funciona, e muito bem. Legal. 59 vagas, São Vicente, está aí a oportunidade, hoje, amanhã, é a possibilidade de você voltar ao mercado de trabalho, Exato. né? E você está aí, afinal de contas, todos querem trabalhar, né? A grande maioria quer trabalhar. E com isso, a oportunidade está aí para você. Essa é a nossa participação social, né? Utilidade Boa, pública. para cima deles. 10h24, vamos a mais uma matéria. Acabou? Já... Rápido hoje, hein? Foi rápido mesmo, hein? Foi rápido hoje, Foi rápido que maravilha. 10h24, André, TPC, o que nós temos no TPC, entra lá. Vamos falar de Lar Fraterno, cuidado, os idosos vão ficar no Lar Fraterno. O Lar Fraterno venceu o pregão, né? Aconteceu dia 10 de março, homologado dia 28 de março e publicado no Diário Oficial do município agora dia 11 de abril. Deu tudo certo. O valor aumentou, tá? Porque ele já tinha lá atrás, o presidente já havia questionado que o valor que ele vinha praticando era mais baixo. Aquela entidade que venceu e levou os idosos para um lugar aqui para frente estava sendo com um valor também mais alto, acho que era por 3 mil por interno, né? Não é nem interno que chama, acho que eles têm um nome mais adequado, não é interno. Vamos colocar atendido. Isso, acho que é isso mesmo, por cada atendido. E agora subiu para 4.945, se eu não me engano. Tá na matéria aí que eu consegui acessar o BEC. E eu quero fazer dois apontamentos. Pode apontar, aponte. Primeiro, Márcio, o BEC, que é a Bolsa Eletrônica de Compras, toda vez que eu tento acessar o site, eu tenho alguma dificuldade. Eu não sei se é o meu navegador, se é a minha internet, mas ele não acessa direto. A gente fica preocupado, não sei se quem faz negociação direto lá, quem oferta para o poder público, se ele tem uma senha direto, lógico, e se isso facilita para ele. Porque para você entrar lá e encontrar um pregão é difícil pra caramba. Eu consegui descobrir qual o número da unidade gestora do município de Cubatão, que eu acho que é 828.300, e com base nisso a gente começou a procurar e achamos a data e encontramos o pregão eletrônico que permitiu ao Lar Fraterno ser vencedor. Esse é um apontamento. Talvez possa ser o meu navegador do BEC que não está bacana. O segundo apontamento é toda essa história que começou no ano passado, essa briga de pegar os nossos idosos de um local e levar para outro. Nessa, não vou falar brincadeira, que eu estaria sendo muito
insensível. Mas nessa odisseia, em plena pandemia, nós tivemos perca de vidas, né? Faleceu pessoas idosas. Retratando aqui é todo o histórico do que aconteceu em relação ao atendimento dos idosos na cidade de Exatamente, Cubatão. Márcio. La Fraterno perdeu a concorrência, uma outra empresa entrou, dentro da pandemia alguns idosos foram retirados, o La Fraterno foi para outra sede. Uma conselheira do assistente social Houve toda uma foi situação. tirada, tá? Tiraram a conselheira, ela perdeu o mandato por estar vazando supostas informações sigilosas. E aí isso tudo, houve mortes, toda uma situação, houve um apelo popular, fez uma movimentação em frente ao local onde os velhos estavam acomodados. Descobriu-se que fizeram empréstimos em nome dos Aí idosos. veio empréstimo no nome dos idosos, isso é contra a lei. Descobriu-se que o local estava sem luz. Sem luz, quer dizer, toda uma situação envolvendo Olha que o atendimento loucura, aos rapaz. idosos. E a briga entre a Casa Esperança, entre o La Fraterno e a instituição municipal. A prefeitura chegou... Ó, cara, olha quanta informação. A prefeitura chegou a pedir o prédio. Pediu o prédio, Pediu o prédio de volta. que é uma concessão. Exatamente, porque o prédio pertence ao município. E agora se resolveu. E É um aí, final por feliz. ser uma concessão, tem algum benefício, algum abatimento e tudo mais, alguma coisa não? Não paga nada, pô. Não Você paga ocupa nada o prédio e assume as responsabilidades de consumo, né? Água, luz, essas coisas. Essas coisas. IPTU é E aí isento. você tem agora 4 mil e poucos reais, né? O valor. Tem aí o valor aí. 4 mil e poucos reais. Porque como o desempenho da atividade ela é muito específica. Olha lá, o valor total. R$ 1.759.996,80. Isso, porque é um pregão para até 30 atendidos, tá? Até 30 vagas. Tinha sido feito um emergencial com uma entidade Lar Evangélico, se eu não me engano o nome, que não é da cidade. Então tem alguns idosos que estão lá em cima, estão lá, ó, 4.943. Grau de dependência 1 e 2, 4.943. Grau de dependência 3, 4.943,33. Isso, então dá 1.779.000 se tiver 30 atendidos, né, por ano. Ah, maravilha. Então tá aí as informações para quem quiser comparar, acompanhar. Vai lá Entra lá no TPC. portal lá que a gente publicou passo a Tem passo. tudo Eu isso. acompanhei essa desde o começo. É até bom para que a gente sabe que tem muitas famílias que têm uma necessidade em relação aos seus idosos. Exato. E é até bom que tenha essa informação, que elas vão saber acompanhar quantas vagas tem, quem estão nessas vagas. Abriu vagas, hein? Importante Isso. saber que abriu vagas. Essas vagas, quais são os critérios, né, para que se assuma essas vagas, né? Afinal de Exato. contas, o poder público está aí fazendo a sua parte, pagando. É lógico, não é o necessário para se atender o município. Muito se fala na creche do idoso, em outras ferramentas sociais que devem ser colocadas, porque, lógico, junto com a longevidade, vem alguns cuidados. E muitas pessoas não têm a condição de cuidar dos seus entes mais idosos. Márcio, olha, E é uma necessidade do ser humano. a nossa população de Cubatão, ela é muito parecida com São Vicente e Guarujá, e nós temos uma população muito jovem. Tá? O pessoal não entende. Mas veja, a nossa faixa etária vai entre 20 e 30 anos, onde mais temos pessoas jovens. Porque é uma população que começa, né, assim, se desenvolve mais cedo, acaba tendo filho antes, né, muito jovem e tal. Não é uma... Precocemente. Exatamente, é precoce. Não tem uma... Então a gente tem uma população muito jovem, que no futuro a gente vai ter que abrigar essa população. Santos é diferente, lá a população idosa é muito maior que a nossa. Né? Também pela condição que a cidade oferece. O número de né? habitantes, toda uma situação... Exato, também A o número de qualidade de vida. habitantes e a qualidade de vida. Então, tanto que na pandemia eles tiveram que ter um cuidado muito especial, porque a população idosa de Santos ela é muito maior. Sim. Né? Então, é uma cidade que você tem tanto jovem, adulto, idoso. Santos. Outra realidade, totalmente diferente. Cubatão não. Cubatão a gente tem muito jovem, né? E é uma galera que tem muita dificuldade de conseguir se inserir no mercado de trabalho. É muito difícil porque, né,
acaba precocemente constituindo família, não tem tempo de estudar, não tem recursos para poder fazer uma preparação, um curso, se especializar numa área, né, específica. Então a vida já começa difícil desde cedo, que é o que eu sempre falo, planejamento familiar, tem que ir lá na base, lá cuidar disso. Então Cubatão, a gente tem que pensar a cidade para 30 anos, porque daqui a 30 anos a gente vai ter uma população idosa bem maior. Creche do idoso, qual a tua opinião a respeito? Não, eu acho interessante, cara. É que eu não conheço o projeto, eu acho que ele vem direto, a verba, não sei se ela vem do governo federal ou do governo estadual, não é do município. Porque né? o que seria a creche do idoso? É como se fosse Uma creche. É como se fosse uma creche. As pessoas mais idosas que precisam de cuidados, precisam de acompanhamento, ficam nesse local, são atendidas nesse local e a família, no final do dia, Vai e leva para casa. vai e recolhe para casa. É. Creche do idoso é uma necessidade, é um viés, é algo que você tem que pensar. É que a creche do idoso, Márcio, você poderia substituir, por exemplo, com opções de lazer para o idoso. Porque a creche, na verdade, acaba sendo um local para você deixar ele lá durante um período específico. Porque, na verdade, Né? existem situações onde a família não tem condições de arcar com as despesas para ter um Isso. cuidador. Exatamente. Então, durante o Se, a dia... prefeitura, se há dentro do município esse tipo de ação, você tem sim a possibilidade de atender, auxiliar essas famílias. Que, afinal de contas, é direito daquele cubatense que chegou numa certa idade. Sim. Então essa pessoa ela é atendida na creche do idoso, ela não permanece, não dorme ali, a família, né, tem todo o cuidado. Seria ideal, né? Seria um mundo perfeito. Isso porque, como eu estou te falando, a nossa população ainda é jovem. E a prova disso é que nós temos escolas de ensino fundamental e ensino médio com vagas, tanto que estão até fechando algumas escolas, né, por falta de alunos, mas nós temos uma superpopulação de creche, tanto que falta creche. Então, assim, né? Ou seja, já está mostrando pra gente o seguinte, olha tá faltando aqui e vai faltar lá. Daqui a 50, 60 anos você está lá. Mas a questão é, se a gente não consegue cuidar dessa mínima população que tem hoje, quem dirá mais para frente? Exatamente, é isso que eu estou te falando. 10h34, encerramos por hoje? Encerramos por hoje. Semana que vem a gente tem mais notícia aqui no nosso Perfeito. TPC. Pessoal, acompanha lá, tpcnoticias.com, tem bastante novidade, bastante conteúdo de qualidade. Eu sempre friso, né, que a gente busca a fonte, mantém o histórico. Então lá é bem completo mesmo. Esse do Lar Fraterno e o caso dos idosos, se eu não me engano, acho que eu produzi umas 10 matérias específicas. Foram uns 2 anos de acompanhando. queda de braço. E aí agora, teve mais concorrentes no pregão? Não, só o Lar Fraterno que conseguiu preencher os requisitos. Porque, Márcia, veja, essa entidade que saiu daqui, a Abraço, ela não era daqui, ela era de fora, a que ganhou. Para você vir concorrer numa coisa tão específica, você precisa ter uma base própria. Se eu sou uma entidade que já atuo na minha cidade, sei lá, Santos Guarujá, já cuido, já tenho essa especialidade, que é instituição de longa permanência para idosos, né, ILPI, e agora eu vou concorrer na cidade de Cubatão, na cidade vizinha. Eu já tenho que ter em mente um local, uma equipe, né, toda uma preparação. Tudo bem que no processo licitatório o governo municipal ele já prevê, quando você faz lá, tanto de aluguel, tanto de funcionário, tanto de medicamento, eles têm todo né, uma coisa bem completinha, que foi inclusive isso que fez o Lar Fraterno ficar inabilitado na primeira opção. Sim. Porque eu acho que eles pegaram o valor que era para aluguel e na verdade tiraram do aluguel, dizendo que tinha imóvel próprio, e deu essa confusão toda. Então ele teria uma vantagem com relação a outra entidade que viria. Entendeu? Já tem tem essa. Ele tem um subsídio. Ele tem, mas porque como se assim. fosse um subsídio por parte, porque ele não paga aluguel, fica mais fácil, né? Exato, só que aí na hora de declarar, ela declarou que o imóvel próprio não é, entendeu? É do município. Então ele tinha que ter colocado na conta que também paga aluguel, para poder permitir que o outro venha. Pra igualdade de condições. Sim, senão certo? fica direcionado, né? Para não parecer que foi direcionado. Então é muito difícil você trazer uma entidade de fora para concorrer aqui. Ainda mais com o Lar Fraterno. O Lar Fraterno existe, acho que 1975, né? O Lar Fraterno vem lá, tem Freuza Tibúrcio. Ela é muito antiga. O pessoal tem
Luizinho, tem muita gente. Muita gente Rubens passou por lá, Marino, então, exato. Rubão, o saudoso Rubão. Tem toda uma tradição e uma história. Então a gente se preocupou muito. Márcio, nosso foco foi os idosos, tá? Não foi A, B, C, D, não. Falo pro atendimento ao idoso. Ao idoso, porque podia ser meu pai, meu avô, seu, e pode ser nós amanhã. Já pensou? Entendeu? A gente lascado lá e ninguém por nós. Já pensou? Já pensou nessa trajetória política lá na frente? Lá na frente você tá ficando jogando pra lá e pra cá, que nem foram. E uma coisa, Márcio, a gente fala a questão dos familiares, teve muita gente que reclamou, achou estranho, por que os familiares destes idosos não vieram a público e fizeram um estardalhaço? Eu fui levantar. Por quê? Sabe por quê? Porque a maioria desses idosos estão lá, eles não têm mais família. É essa a situação. Entendeu? Ou a família está longe, ou é aquele idoso que acabou ficando sozinho, não constituiu família, não teve filho, Natal. Ou há uma desagregação. Exatamente. No final da vida ele não tinha quem cuidar dele, né? E acabou indo para... Por isso que o estrago não foi maior, viu? 10 horas mais 37 minutos, estamos chegando ao finalzinho desse vídeo desta quinta-feira. Agradecendo a André Lima, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a sua audiência. Lembrando, daqui a pouquinho à disposição no site, no canal no YouTube, nas redes sociais, o Drops do News também. Acompanha lá. 10h38, fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News. Se Deus.